Olá, meus queridos, minhas queridas, muito bom dia. Aqui Rosana com Z, trazendo mais uma reflexão política para vocês, tá bom? Deixa eu levantar aqui um pouquinho o celular, que eu estou com ele na mão. E eu gostaria de dizer o seguinte, gente, que país é esse onde estamos vivendo? A gente precisa ter muito cuidado com o que estamos plantando agora, porque a colheita será obrigatória. Agora há pouco, abrindo o Instagram, eu vi, um grupo de alunos da Polícia Militar correndo pelas ruas gritando palavras de ordem no intuito de bater até matar. Gente, o que será do nosso país no futuro? O que é que está acontecendo com você? A que Deus, afinal de contas, você segue? Porque o Jesus que nós aprendemos a conhecer em nossa adolescência, em nossa meninice, era um Jesus de amor, de perdão, de paciência, de tolerância. Era um Jesus era um Jesus que pregava o amor. Era um Jesus que dizia que a gente devia perdoar 70 vezes 7. Então, de repente, a gente vê o Brasil mergulhado num caos absoluto, por conta da cabeça de pessoas que absolutamente não estudaram, não leem, não se informam direito, vivem sob o édige da família Bolsonaro. Gente, não faz isso. Quando antes de Bolsonaro se tornar presidente, eu falei tanto isso aqui. E olha a merda que foi. E muita gente que votou nele naquela época concorda comigo. Realmente, Rosana, você tinha razão. Porque o que foi que ele fez? O que foi que ele fez? De bom, de concreto, elenque. Para pesquisar e veja. Nada, gente. Ele pregou o ódio, ele pregou o uso da arma por todos, ele pregou a intolerância à ciência, ao gênero, à religião, à idade, às mulheres. Gente, e agora ele tem um filho candidato à sua substituição. E o que mais me choca é ver que ele é um candidato a presidente da República que escancara. Ele diz com todas as letras o que é que ele vai fazer se ele conseguir ser presidente do Brasil, mas eu tenho fé em Deus que não conseguirá. Como é que você veja os Estados Unidos estão fazendo movimentos que levaram à rua mais de 7 milhões de pessoas nas 4 principais ou 5 principais cidades americanas, contra Trump e seus desmandos. Uma Rede Globo, uma emissora queridinha de muita gente, certo? Que diz que essa guerra é culpa dos iranianos quando eles estavam no canto deles. E Trump resolveu jogar um míssil numa escola de criança, de menina, porque ele quer o controle do petróleo. Ele, Netanyahu. Gente, assim, tá uma coisa tão medonha. E lá nos movimentos americanos contra Trump, muitas bandeiras iranianas. Eu não iria levantar bandeira iraniana, ok, mas os iranianos não nos fizeram mal. A gente não tem nada a ver com essa briga. Não tem nada a ver com a cultura iraniana. Eles tratam lá como eles quiserem, cada qual que lute também por aquilo que acha que seja importante para a sua sociedade. Então, assim, se houvesse uma discussão, se houvesse uma chamada de conscientização, mas Trump não quer conversa, ele quer limitar, ele quer tomar a força. Parece que eu estou vendo nos mares sangrentos da Europa as grandes navegações que tentaram tornar os índios escravos, tornaram os negros escravos. E por quê? Tudo em benefício da banda podre de Portugal aqui no Brasil. Está acontecendo a mesma coisa. Então, se você disser que Flávio Bolsonaro está enganando vocês, não está. O cara foi aos Estados Unidos, o cara subiu num púlpito lá e falou, aos aplausos poucos, eu percebi, de algumas pessoas que apoiam Trump. Ele foi para os Estados Unidos, gente, para incentivar Trump a invadir o Brasil.
Ele já disse que se ele for presidente, ele vai fazer negócios com Trump e com as terras raras brasileiras. A questão é, Lula também quer fazer esse acordo com os Estados Unidos, quer negociar com as terras raras, mas dentro das nossas condições. As terras são nossas. E o que Lula quer é, sim, fazer negócios com as terras raras brasileiras, desde que os Estados Unidos investam em empresas aqui dentro, que vão trazer emprego para o povo brasileiro, que vão trazer uma vida melhor para o povo brasileiro. Mas Flávio Bolsonaro não está prometendo nada. Ele diz que vai facilitar os americanos não, a Trump e o seu governo, a se apossarem das terras raras brasileiras. Flávio Bolsonaro é contra o aumento de pensionistas, de aposentados, de professores. Ele diz com todas as letras que ele é contra. Agora ele mascara, e as pessoas, por não terem conhecimento, não terem, sabe, qualquer noção do que seja raciocínio lógico, entendem. Acha que ele vai ser o bonitinho, como, aliás, muitos brasileiros achavam que o que roubou a nossa poupança, que eu esqueço até os nomes, sabe, ele fosse ser maravilhoso para o Brasil. Qual foi a primeira medida que ele tomou? Confiscou as nossas poupanças. E você que está em dúvida, você quer repetir a mesma história? Gente, por favor, tudo pode acontecer, menos que Bolsonaro venha a ser presidente deste país. Ou sim, nós vamos sofrer as agruras do que seja pertencer como quintal aos Estados Unidos da América. Que Deus não permita, que Jesus não permita, e que os exércitos do Senhor venham para nos defender. Bota a mão na consciência e, por favor, Flávio Bolsonaro, não, ninguém da extrema-direita. Se quisermos ter paz, nossos aumentos direitinho, assistências que as pessoas pobres precisam, é preciso que seja um governo de esquerda. Por isso, senadores, deputados, vereadores, que sejam todos da esquerda. Um bom dia a todos.